No nosso contexto atual, chega a ser até cômico quando alguém diz assim: "Rapaz, eu acho que não vai dar certo". Aí o cara diz assim: "Mas tu tem que ser autoconfiante, mas vai que vai dar certo", né. Chega a ser até algo ofensivo para as pessoas você não confiar em si mesmo, né, porque faz parte, está enraizado na cultura brasileira, e eu acho que até mundial, essa ideia de confiar em si mesmo, ok? Então, irmãos, é por isso que é importante a gente trazer essa mensagem aqui, porque esta parábola de Jesus, ela está destinada diretamente para as pessoas que confiavam em si mesmas, crendo que eram justas e desprezavam os outros. Olha só o que é que diz o versículo 9. Eu vou ler de novo. Confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, o que é uma parábola, né? Primeiramente, uma parábola, gente, é uma forma de você contar uma verdade através de uma ilustração, certo? A parábola é uma forma de você contar uma verdade através de uma ilustração. Então, Jesus ele vai contar uma história, essa história ela é ilustrativa, ela é simbólica, ela é alegórica. Não é necessariamente um fato que aconteceu. É uma história que está sendo contada para ensinar alguma verdade, ok? Então é importante, quando os irmãos estiverem lendo suas Bíblias, que quando vocês cheguem numa parábola, a parábola em si, ela deve ser interpretada como uma parábola, ok? Que a gente vê muitas pessoas interpretando a parábola da Bíblia, as parábolas de Jesus principalmente, olhando os mínimos detalhes, vendo, essa palavra aqui significa isso, significa aquilo. É importante você olhar esses detalhes, mas o significado da parábola e o motivo da parábola que Jesus está falando, normalmente ele já fala no início, né. Vocês observarem aí no versículo 1 do capítulo 18, olha como é que inicia esse versículo aí, ele diz assim, ó: "E contou-lhes também uma parábola", ok, contou uma parábola, mas olha só, "sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer". Então a parábola que ele vai contar aí é sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, o motivo e o objetivo da parábola normalmente já vem bem no início da parábola. Se vocês olharem no versículo 9, que é a parábola que a gente vai tratar, já diz logo de cara: "E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros". Então, o objetivo aí é tratar, é falar às pessoas que confiam em si mesmas, e por elas confiarem em si mesmas, elas se acham superiores às demais, e elas acabam humilhando as demais ou desprezando as demais pessoas. O versículo 10 ele dá início à parábola. Olha o que é que ele diz: "Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano". Aqui já iniciou a história ilustrativa. Ele está dizendo que dois homens subiram ao templo para orar. Gente, isso na época de Jesus era muito comum. Lá em Jerusalém, no centro da cidade, ficava o templo judaico, aquele enorme templo, muito bonito, que ficava em cima de um monte, né? E as pessoas realizavam as suas práticas religiosas lá naquele templo. Então, quando as pessoas iam para o templo, elas subiam ao templo, porque o templo tinha uma escadaria para você chegar lá no templo, para ser feitas as orações lá, ok? Existiam as horas determinadas para isso ser feito, então as pessoas iam naquela determinada hora para orar ou para fazer seus sacrifícios, dependendo do que eles iriam fazer lá. Só que Jesus ele diz aqui que dois homens subiram ao templo para orar, e um era fariseu e o outro publicano. Então ele já apresenta aqui logo de cara dois personagens aqui na parábola, dois personagens aqui na história ilustrativa. Um era fariseu e o outro publicano. Irmão, o que é um fariseu? Gente, o fariseu é um membro de uma facção, é um membro de um grupo, ele é um membro de um grupo religioso que existia na época lá de Jesus, lá no primeiro século. Existiam várias seitas religiosas naquela época. As mais conhecidas são os saduceus, os fariseus, os essênios e os zelotes. São as quatro seitas mais conhecidas lá do período do Novo Testamento, lá no primeiro século. Os fariseus, eles eram os mais conhecidos e os mais numerosos, tá?
Só que é importante, irmãos, que os irmãos entendam o seguinte: atualmente, quando a gente fala, quando alguém vê, quando a gente escuta, né, uma pessoa chamando uma pessoa de fariseu, você, obviamente, você entende que aquela pessoa está chamando aquela pessoa de hipócrita, né? Olha, seu fariseu, está chamando aquela pessoa de hipócrita. Mas na época de Jesus não era assim, certo? O fariseu, na época de Jesus, ele era alguém altamente respeitado. Ele era alguém altamente considerado, tanto no contexto religioso, como também no contexto político, como também no contexto civil, certo? É importante que os irmãos saibam que a seita dos fariseus, ela surgiu no período interbíblico. Que período é esse, irmão? O período interbíblico. É o período que existe desde o final do Antigo Testamento, lá com o profeta Malaquias, até ao início do Novo Testamento, lá com a escrita dos evangelhos, né? Com a história narrada pelos evangelhos. Existe um período aí, do final do Antigo Testamento até o Novo Testamento, um período de 400 anos, ok? É um período longo, né? Se vocês lerem o Antigo Testamento, vocês vão perceber que não existe no Antigo Testamento nenhum grupo de fariseu. Não existe no Antigo Testamento nenhuma pessoa chamada de fariseu. Por quê? Porque eles não surgiram no Antigo Testamento. Eles surgiram nesse período interbíblico, tá? Durante esse período interbíblico, houve a chamada helenização lá de Israel, né? O que é que aconteceu? O grande imperador Alexandre o Grande, ele conquistou toda aquela região, desde a Europa, passando pelo Oriente Médio, certo? Então, o Alexandre o Grande, quando ele conquistava uma nação, quando ele conquistava um povo, o que é que ele fazia? Ele não destruía o povo por completo, ele deixava o povo com a sua cultura, com as suas religiões, com as suas práticas, mas ele também acrescentava aquelas práticas à cultura grega. E isso, e isso é o que a gente chama de helenização. É o quê? É a mistura da cultura grega com a cultura da nação conquistada. Então, a helenização, gente, ela aconteceu desde a Europa até o sul, lá no Egito, até as regiões mais longes ali do Oriente Médio, ok? Então, observem bem. Quando essa helenização aconteceu em Israel, quando essa helenização aconteceu com o povo de Deus lá em Israel, muitos não aceitaram e muitos aceitaram. Quem foi esses que não aceitaram? As pessoas mais tradicionais, as pessoas mais fiéis à palavra de Deus, elas não aceitaram a cultura grega. Porque a cultura grega, além da filosofia, de outras coisas boas que ela trazia também a religião pagã, a idolatria a ídolos, né? A chamada mitologia grega. E como vocês bem sabem, o povo judeu sempre entendeu e reconheceu que só existe um único Deus, e apenas a Deus deveria ser feita a adoração. Dentro desse contexto, dessa guerra cultural, surge esse grupo chamado de fariseu. Os fariseus, eles surgiram para serem os guardiões da religião. Eles surgiram com a ideia de defender a verdadeira fé. Na época que os fariseus surgiram, eles eram considerados homens santos. Tanto é que a palavra fariseu, ela vem de uma raiz hebraica que significa separado. É a ideia de alguém que é santo, ok? Mas o que é que acontece? Ao longo da história, esses fariseus foram perdendo essa religião verdadeira, misturando ela com tradições judaicas. Aí eles se desviaram da fé verdadeira, né? Isso não significa que todo fariseu na época de Jesus era alguém errado. Nós temos vários exemplos na Bíblia, pelo menos dois exemplos, né? Que é o Nicodemos, ele era um fariseu e ele é alguém que busca a Jesus Cristo e se torna um discípulo de Jesus. Outro fariseu também muito famoso é o José de Arimateia. Ele também é alguém que se converte e continua sendo fariseu. Não havia problema nenhum em ser fariseu na época de Jesus, certo? Ser fariseu era até uma coisa boa. Significava que você pertencia a um grupo que era considerado um grupo santo, ok? Esse é o primeiro personagem que Jesus está tratando aqui. Ele está dizendo que subiram dois homens ao templo. Um era fariseu, ou seja, um era um homem respeitado pela sociedade, pela sua santidade, pela sua religião, pelas suas práticas religiosas. Esse é o primeiro personagem que Jesus está tratando aqui. O outro personagem que Jesus trata, aqui no versículo 10, é o publicano.
O que era o publicano? Para a gente entender o que é o publicano, a gente tem que entender que Israel, nos tempos lá de Cristo, ele era dominado pelo Império Romano. O que é que significa isso? Imagine você estar vivendo aqui no Brasil e uma nação vizinha, sei lá, seja a Venezuela ou qualquer outra nação, ela se torne uma nação muito poderosa. E aí, de repente, eles invadem o Brasil, conquistam o Brasil, e a partir daquele momento, o Brasil não é mais Brasil. Ele só tem o nome de Brasil por levar esse nome, mas ele passa a servir a nação lá da Venezuela, a nação lá do outro país que conquistou o Brasil, certo? Então, aquele país ele começa a oprimir o povo brasileiro, e aqueles impostos que a gente paga para o governo, né, para o governo criar hospitais e criar escolas, aquele imposto passa a ser levado para o império que conquistou o país, certo? Então, foi isso que aconteceu com os judeus na época lá de Cristo, né? A Roma se tornou uma nação muito poderosa e ela começou a conquistar as outras nações. Dentre essas nações que foram conquistadas, Israel fazia parte, ok? Então, o povo judeu, eles não gostavam dos romanos, porque os romanos, eles eram inimigos, ok? O que é que os romanos faziam? Eles colocavam grupos de soldados espalhados pelas nações para manterem a ordem, manterem a chamada paz romana. Só que essa paz romana ela era opressora. Aquele povo judeu ele se sentia oprimido. Os romanos estavam dominando Israel e uma das formas deles dominarem era através da cobrança de impostos. Então, o que é que eles faziam? Eles não mandavam um cidadão romano para lá para fazer a cobrança de imposto. Eles aceitavam um judeu, uma pessoa nativa da região, para trabalhar para eles, para receber aquele imposto para eles. Esse cobrador de imposto é chamado na Bíblia de publicano. É esse aí que é o publicano. Ele é um judeu, ele trabalha para o inimigo, que é Roma, para cobrar o seu dinheiro para levar para ele. Está entendendo? Esse é o publicano. Agora, daí você imagina, o publicano, ele era alguém odiado pela nação judaica, porque ele era considerado um traidor. Ele era considerado alguém que não respeitava a sua própria nação. Esse era o publicano, né? Então, a parábola que Jesus está tratando aqui, ela é bem simples. Ele apresenta dois personagens. Um é alguém muito respeitado pela sua religiosidade e outro é alguém altamente desprezado e considerado um traidor da nação. Mas aí ele continua no versículo 11. Olha o que é que Jesus fala sobre o primeiro personagem, o fariseu. Ele diz assim, ó: o fariseu, estando em pé, lembrando que ele está em pé aonde? Eles subiram ao templo para orar. E o fariseu estava lá em pé. Gente, para o povo judeu na época de Cristo, a posição de pé era a posição para orações, tá? Era a posição que a pessoa usava para orar. Aí diz assim, ó, o fariseu estando em pé, orava consigo desta maneira. Preste bem atenção nessa palavra consigo. Ele orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então aqui Jesus está falando do primeiro personagem do fariseu. O fariseu ele vai orar, né? Todo mundo sabe que é uma prática bíblica, uma prática de Deus, uma prática religiosa do povo de Deus, a oração. Esse fariseu ele começa a falar que ele jejuava 2 vezes na semana, ele dava os dízimos, e não há problema nenhum nisso. A Bíblia manda você dizimar, a Bíblia manda você jejuar, não há problema nenhum com isso. O problema com o fariseu é o seguinte: olha só como ele orava. Pensando aqui no versículo 11. Ele orava consigo desta maneira. Aí Jesus ele vai falar da oração dele. Agora observe, o fariseu, ele não engrandece a Deus, ele engrandece a si mesmo. Ele diz assim, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, não sou roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então ele está se colocando numa posição superior aos outros homens. Ele está se achando melhor do que os demais.
E ele se acha melhor do que os demais pelas suas práticas religiosas. E é isso que o pessoal não entende atualmente sobre a crítica que Jesus faz aos fariseus. O pessoal pensa que ser fariseu é alguém que fala algo e não faz. O fariseu, ele é alguém que faz. Só que o problema dele é que ele confia em si mesmo. E não é esta a vontade de Deus para conosco. Deus quer que nós confiemos em Deus. Deus quer que nós coloquemos a nossa fé em Deus, não em nós mesmos. E este é o problema do fariseu. Ele estava colocando a fé dele naquilo que ele fazia. Ele se achava melhor do que os outros judeus, porque ele jejuava 2 vezes, não uma. Ele se achava melhor do que os outros, porque ele dizimava de tudo quanto ele tinha. Ele não dizimava só do salário dele, não. Ele pegava até tudo que ele recebia, ele dizimava. E ele se achava melhor do que os demais por causa das suas atitudes. E isso dentro da sociedade judaica era louvado. Isso dentro da sociedade judaica era admirado. E Jesus está dizendo assim, ó, no versículo 14. Olha o versículo 14. Digo-vos que este, falando do publicano, tá? Desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Quem é aquele que ele está falando aqui? É o fariseu. Ele está dizendo que o fariseu, ele subiu ao templo para orar, ele chegou diante de Deus e disse, Senhor, eu sou o bonzão, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço boas obras, tudo que eu faço é dentro do padrão religioso. Aí o que é que Jesus está dizendo para ele? Ó, este não desceu justificado para casa. Este não foi salvo. Mas por que ele não foi salvo? Porque confiava nas suas próprias obras. Ele confiava apenas naquilo que ele fazia. Agora vamos aprender o outro lado. O versículo 13. O versículo 13 diz o seguinte: o publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha a diferença do publicano para o fariseu. O publicano, ele chega diante de Deus e ele nem tem coragem de levantar o rosto a Deus, porque ele sabe que Deus é santo, que Deus é grandioso, que Deus é puro, e ele sabe que ele é pecador. Ele chega diante de Deus atrás de misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Gente, se você olhar todos os personagens bíblicos que foram servos de Deus, esse aqui é o modelo de oração dessas pessoas quando elas chegam diante de Deus. Nós vimos aí nas semanas passadas, a gente estudou em Daniel capítulo 9, a gente viu uma oração de Daniel. E o conteúdo da oração de Daniel era o quê? Senhor, tem misericórdia de mim e do teu povo, porque nós pecamos. Esse era o conteúdo da oração. Quando Davi ia orar, lá em 1º e 2 Samuel, quando Davi ia orar, ele chegava diante de Deus, ele falava isso. Senhor, eu não sou merecedor de estar na tua presença, porque eu sou um pecador. Mas tem misericórdia de mim. Paulo, quando vai orar, ele chega diante de Deus da mesma forma. Senhor, eu sou um pecador. Aquilo que eu faço não é aquilo que eu quero fazer. Muitas vezes eu erro, muitas vezes eu peco. E é isso que Deus quer que a gente faça, irmãos. Que a gente chegue diante dele de forma humilde. Porque ele sim é perfeito. Ele sim não tem pecado. Ele sim é maravilhoso, é puro, é perfeito. Nós somos pecadores. Nós somos injustos. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos nós somos pecadores. E é assim que Deus quer que a gente chegue diante dele, de forma humilde. E vocês prestaram bem atenção na oração do fariseu? Uma das curiosidades na oração do fariseu é que o fariseu não pede nada a Deus. Ele só agradece. E às vezes a gente diz assim, eu só tenho a agradecer. Não, a gente não só tem a agradecer, não. A gente tem muito a pedir. Porque quando você diz assim, eu só tenho a agradecer, significa que você já tá bom, já está perfeito. Você não precisa de Deus mais não. Você não precisa mais dele para pedir nada para ele. Então você tem que ter isso em mente. Nós temos de agradecer a Deus o que ele nos dá, mas nós também temos que pedir. Porque essa é a vontade dele, que nós reconheçamos que ele é que nos sustenta, ele é que nos guarda, ele é que nos mantém de pé. Essa é a vontade de Deus. E observe o versículo 14. O versículo 14 diz assim, ó:
Digo-vos que este, se referindo ao publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. A palavra de Cristo é bem direta. Se você quer ser salvo, você precisa se humilhar na presença de Deus. Você precisa chegar na presença de Deus de forma humilde. Ele não está falando aqui, não é do trato de um ser humano com o outro, não. Certo? Obviamente, ele está falando que você não é para se achar melhor do que ninguém, que está claro no texto. Mas a forma como ele fala aqui, no sentido de você se humilhar, ele está falando de você se humilhar na presença de Deus. É na presença de Deus. Você chega diante de Deus como alguém que não merece, porque é isso que você é. É isso que eu sou, alguém que não merece a graça de Deus. Então você chega diante de Deus de forma humilde. Senhor, por favor, me perdoa. Senhor, por favor, tem misericórdia de mim. Não é assim que fazem os religiosos. Os religiosos, pessoas que creem nas suas obras, eles chegam diante de Deus de forma arrogante. Eles chegam diante de Deus assim: Senhor, eu sou um dizimista. Então o Senhor tem que fazer isso por mim. Olha aí, o Senhor tem que fazer isso por mim. O Senhor não tem que fazer nada, não, gente. Ele é Deus. É nós que precisamos chegar e pedir de forma humilde a Ele, não é exigir, não. Não é assim que Deus quer que a gente trate Ele, não. Então, irmãos, que os irmãos tenham em mente isso. Deus quer que nós sejamos humildes diante dEle. Certo? E quando a gente é humilde diante dEle e a gente reconhece que é um pecador, naturalmente nós somos humildes diante dos nossos semelhantes. Gente, não é porque a gente está reunido aqui, buscando a Deus, adorando a Deus, que a gente é melhor do que as pessoas que estão lá fora, não. Nós não somos melhores do que eles, não somos. A diferença é que a graça de Deus nos alcançou. Essa é a diferença. Não é que nós alcançamos a graça de Deus, é que a graça de Deus nos alcançou. Essa mesma graça que nos alcançou pode alcançar qualquer um. Não é porque você é alguém importante, não é porque você é alguém merecedor da graça de Deus. Não, é porque Deus é bom. E Deus olhou para você e quis lhe dar a graça dele. Amém. Glória a Deus por isso. Não é porque você é merecedor, entenda. É pelos méritos de Cristo. Apenas pelos méritos de Cristo. Eu gostaria de ler um trecho de um autor chamado Norman Crawford. Eu gostei muito, enquanto estava estudando para essa mensagem, eu gostei muito dessa frase. Olha só como é que ele resume essa ideia, essa mensagem que Jesus traz de os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados, né? Olha o que é que ele fala, olha como é interessante. Ele diz assim, ó, o Norman Crawford. Aqueles que não se humilham no dia da misericórdia serão levados a se prostrarem no dia do julgamento. Olha só isso. Aqueles que não se humilham no dia da misericórdia serão levados a se prostrarem no dia do julgamento. Enquanto que aqueles que se arrependem agora, alegremente, prostram-se perante ele, e num dia de glória que há de vir, cairão aos seus pés para dar-lhe glória e ter parte no seu reino de justiça. Gente, aqui ele está resumindo o que Cristo está falando. Certo? O que Cristo está falando é o seguinte: se você hoje se humilhar na presença de Deus e clamar, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador, vem, me perdoa, perdoa pelos meus pecados, transforma a minha vida. Se você se humilhar na presença de Deus, um dia Ele irá lhe exaltar. Um dia, quando Ele vier na sua glória, você participará do reino dEle. Você governará o mundo com Ele. Isso é o ser exaltado que Cristo está falando aqui. Mas, se hoje você não reconhece que precisa de Deus como seu Salvador, que precisa do Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, como Senhor da sua vida, se você não se humilha a esse ponto e você não reconhece isso, um dia você terá os seus joelhos dobrados à força. Porque todo joelho se dobrará quando ele vier na sua glória. Você será humilhado. Seja você um rei, seja você um presidente, seja você um governador, seja quem for, o seu joelho se dobrará na presença do Rei dos Reis. O seu joelho se dobrará na presença do Rei da Glória. Irmãos, é isso que Jesus está trazendo aqui para nós hoje. Humilhe-se diante de Deus e Ele te exaltará. Ele não está falando aqui
que se você andar de forma humilde, eu vou andar com a blusazinha rasgada, tem roupa boa, mas eu vou andar com a blusazinha rasgada, eu vou andar todo humilde. Não é isso que ele está falando, não. Ele está falando da humildade do seu coração. Ele está falando da humildade da sua atitude diante de Deus. Gente, nós não somos nada. Nós somos apenas criatura de Deus. Mas Deus, ele nos ama como filho. Então isso deve nos alegrar, isso deve nos dar ânimo para vivermos as nossas vidas de forma humilde, temente a Deus. Como diz o apóstolo Paulo, quem é que vai chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, por que é que tu me fizeste assim? Não existe isso, irmãos. A gente tem que chegar diante de Deus: Senhor, de forma humilde. Por que é que eu estou nessa situação, Senhor? Explica-me. Eu sei que o Senhor está no controle, você pode fazer isso, você pode perguntar a Deus, mas nunca com arrogância diante de Deus, porque Ele é Deus, entende? É assim que o fariseu estava tratando. Por mais que você frequente a igreja, por mais que você leia a Bíblia, por mais que você use roupa de crente, por mais que você pratique as maiores obras do mundo, se você não se humilhar diante de Deus, você não será salvo. Não será. Aqui a parábola do publicano, do fariseu e do publicano é clara. Um era alguém respeitado pela sociedade, mas diante de Deus ele foi rejeitado. Por quê? Porque ele não se humilhou na presença de Deus. Mas o outro, esse alguém era respeitado, né? E o outro era rejeitado pela sociedade. Mas ele se humilhou diante de Deus e Deus o aceitou como filho. Entenda. Não é porque você é pobre, não é porque você é rico. A humildade, ela está no seu coração e é nas suas atitudes diante de Deus. Se você se humilha nem diante de Deus, como é que você vai se humilhar diante do seu semelhante? É por isso, irmãos, que a maioria das pessoas, quando elas recebem algum poder, algum cargo importante, elas começam logo a desprezar as pessoas. Por quê? Porque, primeiramente, elas não são humildes diante de Deus. Quando a pessoa diz assim, ó, eu só respeito a Deus, eu não respeito homem algum. Ah, tá errado, porque Deus manda ele respeitar os homens. Então, ele nem a Deus ele respeita. Essa é que é a verdade. Entendeu? Então, irmãos, que possamos ser humildes na presença de Deus, que possamos reconhecer que Ele é que é gracioso, Ele é que é perfeito. Nós somos pecadores, dignos de condenação, mas Ele, pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele vem e nos salva. Então, para finalizar, irmãos, eu gostaria de trazer aqui duas palavrinhas para vocês. Uma é para vocês, meus irmãos, que já são salvos, né? Aqueles que já aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu gostaria que vocês meditassem no seguinte: eu peço que vocês reconheçam que a salvação lhe foi concedida inteiramente por Deus e que não foi você que alcançou a salvação pelos seus méritos. Lembre-se disso. A salvação lhe foi concedida única e exclusivamente por Deus. Não foi você pelos seus méritos. Como a gente pôde ler lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Não foi pelas nossas obras que nós fomos salvos. Nós fomos salvos pela graça, por meio da fé. Então, quando você entende isso, você vai olhar para as pessoas perdidas de uma forma mais amorosa. Você vai olhar para os ímpios de uma forma mais amorosa, porque você vai ver, Senhor, eu sou que nem ele. Ele é igual a mim. O pecado que ele está ali, naquele lamaçal que ele está ali, eu poderia estar também se não fosse pela tua graça. Eu não sou melhor do que ele. Então veja isso. Não despreze as pessoas, irmãos, porque vocês são crentes. Ser crente não significa ser melhor do que ninguém. Ser crente significa apenas aceitar a graça de Cristo na sua vida. É a graça dele que lhe transforma, não é você pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias forças. A segunda coisa que eu queria dizer para finalizar é para aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Para aqueles que estão buscando pela salvação. Eu peço que vocês aprendam 4 coisas. Primeiro, reconheça que é um pecador digno de condenação. Faça que nem o publicano. Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
E em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz: portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, reconheça que você é um pecador digno de condenação. Se você já reconhece isso, vamos para o segundo ponto. Arrependa-se dos seus pecados. Você sabe que você é um pecador, então por que você não se arrepende? Você não chega diante de Deus e diz: Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, a palavra que ele pregava era: arrependa-se. Era isso que Jesus dizia. Porque é necessário que nós reconhecemos que nós somos pecadores para que nós possamos nos arrepender. A gente tem que se arrepender. A gente tem que olhar para nós mesmos e mudar o nosso caminho. Se nós estamos no caminho errado, no caminho de idolatria, no caminho de adultério, no caminho de fornicação, a gente tem que pegar a nossa vida e transformar ela. A gente tem que se arrepender disso. Jesus ele diz: arrependa-se e creia no Evangelho. E aí a gente entra no ponto 3. Fé. Faça isso com fé. Fé em Deus, não é em mim, não é na igreja, não é em ninguém. Fé em Deus. Saiba que quando você se arrepende dos seus pecados, crendo que Deus, ele lhe perdoa, ele lhe perdoará. E aí vem o último versículo que eu gostaria de ler essa noite. A palavra de Deus diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você entende que você é um pecador, se você sabe que você tem que se arrepender e crer, você tem que tomar essa decisão. Você tem que confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque a palavra de Deus diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Confesse a Jesus Cristo. É assim que nós nos tornamos cristãos. Gente, a gente não se torna cristão quando a gente é batizado quando é criança, não. A gente se torna cristão quando a gente decide seguir a Cristo. Quando você confessa a Cristo como seu único e suficiente Salvador. É isso que você precisa fazer. Confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Crendo no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, irmãos, era essa a mensagem que eu tinha para vocês esta noite. Eu convido os irmãos a orarem mais uma vez. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Santo Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Perdoa-nos, ó Deus, pelos nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus, pelas nossas falhas. Estamos aqui, ó Deus, de forma humilde, para te buscar, para te glorificar. Meu Deus, sabemos que não somos melhores do que ninguém, mas sabemos que pela tua graça, Santo Deus, nós fomos transformados. Quem éramos, Deus, nós, antes da tua graça nos alcançar? Homens e mulheres perdidos, caminhando, Senhor Deus, a passos largos para o inferno. Mas o Senhor, através do teu santo evangelho, nos alcançou e nos transformou, fazendo-nos novos homens, novas mulheres, pessoas, ó Deus, que agora estão buscando o teu caminho, te servindo, te adorando. Somos ainda imperfeitos, ó Deus, somos falhos. Muitas vezes te desagradamos, entristecemos o teu Espírito Santo. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Sabemos, ó Deus, que através do sangue do teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, nós temos acesso na tua presença. É por isso que eu te louvo, Santo Deus. Porque tu és, não pelo que nós somos. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus perfeito, é o Deus Santo, Senhor. É o Deus que criou os céus e a terra. É o Deus que nos dá a vida, que nos sustenta. É o Deus que no dia que for da tua vontade, o Senhor nos levará para a tua presença. Ó Deus, eu te louvo. Eu te louvo, ó Deus, por todas essas crianças que estão aqui. Eu te louvo, ó Deus, por todas essas pessoas que estão aqui. Ó Deus, abençoa cada um, ó Pai. E te peço, ó Deus, se há alguém aqui esta noite, Pai, que ainda não te conhece verdadeiramente, que ainda não tem um relacionamento verdadeiro contigo através do teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor possa vir, Senhor Deus, de forma poderosa, com teu Santo Espírito, ó Pai, convencer esta pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Transforma, Deus, transforma. Eu sei, ó Deus, que não são só as pessoas que estão aqui reunidas que estão ouvindo esta palavra. Há pessoas que estão próximas a gente que estão ouvindo essa palavra também. E eu sei, ó Deus, que a tua palavra é poderosa para atingir a todos aqueles que ouvem.
Pois a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, como diz a tua santa palavra. Santo Deus, vem, Senhor Deus, e age poderosamente neste bairro, nesta comunidade. Ajuda-nos, ó Deus, a ser sal e luz aqui neste mundo, ó Pai. Ó Deus, eu te peço, vem, esteja em cada família que está aqui, Senhor Deus. Age de forma poderosa as famílias de cada um que está aqui. Senhor Deus, liberta, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão escravas da droga, escravas, Santo Deus, todos os tipos de pecados imundos que tem neste mundo. Liberta, Senhor Deus, vem e transforma. Pois o teu poder, ó Pai, pode fazer isso. O teu evangelho, ó Deus, é o poder do Senhor para a nossa salvação. Então, por isso, ó Deus, eu te peço, usa-nos, ó Deus, para anunciar a tua santa palavra, o teu santo evangelho. Obrigado por tudo, ó Deus. Eu te louvo, te agradeço. Recebe, ó Deus, este culto como aroma suave em tuas narinas, ó Pai, para a tua honra e para a tua glória. No nome do teu Filho Jesus Cristo é que oramos e agradecemos. Santo Deus. Amém.